O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, amigo e amiga do podcast Meio Campo. Matias Pinto, dress code errado, companheiro. O senhor está desconvidado a participar dessa festa de Manchester United. Como diria meu amigo Franciel Cruz, em feijoada que eu não como, boto o dedo só pra azedar. Matias Pinto vestindo o Manchester United, mas o campeão é o Liverpool. Leandro Stein está com a gente também vestindo Jamaica e com... eu já não sei quem está ao fundo do Felipe Lobo, qual dos gatos é, mas ele acabou de me dar o nome de um por um. Dolores, essa é a Dolores. Dolores, né? A Dolores está lá. É a mais novinha. Bruno Bonsante, hoje evidentemente vamos falar de Liverpool, campeão, e de outras coisas. Quero falar, a seleção brasileira se impõe pra gente, de vermelho e com técnico italiano ou não, mas um exercício aqui de raciocínio, porque campeão da Inglaterra é o Liverpool, e o Liverpool, o torcedor do Liverpool, as pessoas de Liverpool, gostam de dizer que tem a Inglaterra e tem os Scousers. Nós não somos ingleses, nós somos Scousers. O líder do campeonato italiano é o Napoli, e o torcedor do Napoli, quem mora em Napoli, gosta de dizer tem a Itália e tem Nápoles. Nós não somos exatamente italianos, somos partenopeis. Dá para dizer que o líder do campeonato espanhol não chega até aí, mas está por esse caminho, porque tem a Espanha, mas a Catalunha é uma história um tanto à parte. Mas não vamos nem colocar o Barcelona nessa história. Napoli e Liverpool. Será que tem na Europa outros exemplos de times tão, entre aspas, desconectados com o próprio país e campeões como Napoli e Liverpool? Boa noite. Boa noite. Teria que fazer uma boa pesquisa aí, né? O Barcelona, assim, é mais separatista até do que Nápoles e Liverpool, né? Isso ali é mais uma separação regional importante, de política, duas regiões desses países que foram historicamente alvos de preconceitos, alvos de injustiças, né? Nápoles no sul da Itália, em contraste com o norte da Itália, Liverpool é uma cidade portuária, de classe operária, não só Liverpool, né, mas toda aquela região do noroeste que domina completamente, né, os títulos do campeonato inglês. Eu não lembro exatamente o número agora, mas o Mário Marra falou durante a transmissão, é mais de 60 da região ali de noroeste e entre 15 e 20 da região de Londres, então é uma superioridade muito, muito grande, né. Eu não sei se existe esse tipo de coisa na Alemanha, exatamente, tipo, qual região que seria comparável, talvez Marsella, não sei se tem essa separação França e nós, mas é uma região que tem essa postura combativa, né, com o resto do país. O Porto? Na Espanha também, além do Barcelona, Porto também, em Portugal. Na Espanha também, além do Barcelona, tem, lógico, o País Basco, né, que também bastante... separatista ao longo da história, né, que nem a Catalunha. É uma curiosidade interessante, né, sido esses dois times na liderança da tabela, né, um campeão e um que adiantou bastante o seu título, que é o Napoli, nesse fim de semana. Coisa, o McTominay, hein? Ex-Manchester United, né, Matias Pinto? Que feio, Matias Pinto, que feio. Você veio pra colocar o dedo na feijoada do Bruno Bonsante, cara. Ô, Leandro Stein, aquela hora de ver se o cara se o apresentador é amigo ou inimigo, né? Eu pergunto pra você da camisa vermelha ou do Ancelotti? Boa noite. Boa noite. Pode perguntar da camisa vermelha, que aí eu já falo que eu não gostei não, viu? Assim, independentemente das questões políticas aí, que é o que tá fervilhando, né? A discussão da minha camisa nunca será vermelha e bem... aparentemente vai ser vermelha, mas indo além da questão política, assim, me incomoda porque basicamente é algo de marketing em relação ao Jordan, né? Assim, é uma camisa vermelha e preta que parece uma versão Chicago Bulls da camisa da seleção brasileira. E assim, eu digo como alguém que
torce para um time vermelho e preto que estão relacionando com essa camisa, e eu não gostei, assim, achei que não tem nada a ver, parece uma ação de marketing, e esses marqueteiros, eles gostam tanto de contar historinhas, né, assim, de criar um enredo para a camisa. Por que não falaram alguma coisa referente ao pau-brasil, enfim, a tintura... A gente até tinha comentado sobre isso semana passada, né? Então, assim, mas enfim, eu não gostei muito, mas fazer o quê, né? Mercantilismo tá aí, esse é o mundo e aparentemente vai ser, porque o Foot Headlines é um site que historicamente sempre acerta essas camisas, é muito difícil acreditar que não vai ser isso aí. Pode ter mudança, às vezes acontece isso, né? O Foot Headlines divulga uma camisa que depois acaba sendo alterada no processo, mas acho difícil, assim, a não ser que tenha uma crítica muito grande, e aí acho que também acaba sendo a Nike tentando ir para cima daquilo que aconteceu, por exemplo, com a seleção da Alemanha, né? Porque a seleção da Alemanha teve a camisa cor-de-rosa durante a Eurocopa, que foi muito criticada antes do torneio, e aí virou um sucesso de vendas, né? Acho que foi a camisa mais vendida da Eurocopa, talvez. Os torcedores alemães estavam usando muito essa camisa cor-de-rosa, que não tinha uma explicação necessariamente, e parece que é essa decisão ao redor da seleção brasileira. Mas assim, eu achei a camisa feia, indo além da questão da cor, eu achei a camisa bem feia. A logo tem o Michael Jordan imenso, e eu sou torcedor do Chicago Bulls, achei um exagero, enfim, não gostei. Eu pensei na Alemanha também, mas mais em 2014, né, quando eles vieram e fizeram a camisa do Flamengo, né, porque para pegar pro torcedor local, e foi a primeira coisa que eu pensei, né, vai ser a Copa nos Estados Unidos, eles vão fazer uma camisa para pegar fã do Jordan, né, antes de chegar em, tipo, comunistas e esquerdos a vermelho, direitos a amarelo, todas essas coisas que vieram desde então, foi o que eu pensei. E assim, o uniforme é tão simples, gente, é uma regra. 1 e 2 você não mexe, no 3 você faz a palhaçada que você quiser, usa uma vez e vende. É simples, né? E ainda assim as marcas não conseguem seguir. Sabe uma coisa de curiosidade, já que o Stein citou a Alemanha? Boa noite, amigos e amigas, companheiros e companheiras. Uma amiga da Gabi aqui mora na Alemanha, em Berlim, e é casada com um alemão, né? E eles já vieram pro Brasil algumas vezes, e uma das coisas que... E eu perguntei pra ele se ele tinha a camisa da Alemanha. Ele é torcedor do Union Berlim, torcedor de ter ticket da temporada e tudo. E ele fala, cara, a gente não gosta de usar a camisa da Alemanha. E ele explicou os motivos, e assim, é muito similar ao que acontece no Brasil. Existe uma associação que para eles é um pouco incômoda em relação à extrema-direita, ao passado também. Eu até perguntei, mas tem a ver com o nazismo? Falou, tem um pouco, mas é muito mais porque se tornou... Essa coisa de símbolo nacional é uma coisa que a gente não gosta muito, tal. É uma sensação que eles não gostam tanto. Então acho que essa camisa rosa talvez tenha ajudado um pouco a tirar isso também, né? Porque ele falou que eles têm essa... muita gente tem um torcedor de futebol, né? Eu tô falando especificamente, torcedor de futebol que gosta de futebol, tem uma certa restrição em usar a camisa da Alemanha, porque fica uma coisa de, putz, eles não gostam de nacionalismo. Acho que tem boas razões para isso. E aí fica uma coisa meio... então talvez fica uma coisa... A camisa rosa é uma camisa de futebol. Ninguém pode dizer que é um, né? É claro que tem ali uma simbologia. Então, claro, tem isso daí. Eu ainda tô esperando alguém falar, foi Brinks, era zoeira. Quando eles apresentarem a camisa de verdade, eu vou acreditar. Mas eu tô... já vai ter... A turma do Zap vai criar umas teorias malucaças, né? Agora, uma coisa é verdade. O secretário-geral da CBF é do PCdoB. Isso é um fato. Não quer dizer... Ele não tem influência nenhuma, tá? Ele não tem poder nenhum de influenciar isso. Nenhum, zero. Até porque tem que mudar estatuto e tal. Pra mim, é muito mais uma questão de... A Nike ofereceu o maior contrato da história do futebol de seleções para o Brasil. E o Edinaldo se gabou muito disso. E ele agora, a Nike deve ter falado, escuta, tivemos uma ideia, tem uns problemas aí, você vai ter que mudar o estatuto, vai criar uma celeuma, mas vai ser legal.
E ele, como tá enebriado pelos milhões de dólares, né? Se fala em 100 milhões de dólares por ano da Nike. Então, acho que ele deve ter falado, beleza, a gente dá um jeito, a gente aguenta o rojão aí das críticas e vamos pra cima, deixa os caras lucrar um pouquinho, né, com esse contrato. Eu acho que é isso. Porque tem um aspecto que é o PSG ajudou muito a se criar uma coisa meio streetwear do PSG nos Estados Unidos, onde o PSG é 0% popular, né? Talvez eles queiram fazer isso com o Brasil. Sim. Matias Pinto deu no Romano. Quando deu no Romano, as pessoas começam a levar mais a sério. Não a camisa vermelha, no caso. A camisa vermelha deu em outro site muito sério, que erra pouco, mas quando o Fabrício Romano fala assim, tocou o teletrim do Ancelotti mesmo, a mensagem era da CBF mesmo. Tocou o pager ali. E então parece que o Ancelotti realmente está pactuado com a seleção brasileira. Qual é o teu primeiro reflexo? Como isso te bate a princípio? Here we go, né? Diria Fabrício Romano. Ele realmente tem uma taxa de acerto muito grande. Enfim, eu acho que não é uma surpresa assim, né? Mas dada, né, as próprias declarações do Edinaldo, a própria negociação anterior e agora, né, com a eliminação do Real Madrid na Champions League, a perda do título da Copa do Rei, já vai indicando, né, que o ciclo dele no Real Madrid acabou e que até ele poderia sair antes mesmo do Super Mundial de clubes, enfim. Mas em se tratando de CBF, a gente espera bater o martelo, né, porque para parte da imprensa o Ancelotti já tinha assumido a seleção, né? Já era para ele estar comandando a seleção brasileira. Então, eu acho que cabe esperar um pouco, mas é uma quebra de paradigma, com certeza, né? Porque não seria o primeiro treinador estrangeiro da seleção brasileira, tem já no passado ali, né? Nos primórdios da seleção treinadores estrangeiros, mas que também não tiveram longevidade, mas desde que o Brasil ganhou seu primeiro título mundial, isso nunca foi aventado, né? Então mostra um pouco também, né, de como que a escola de treinadores brasileiros ficou para trás, né? Porque hoje já se fala não só do Ancelotti, né, mas de outros nomes, né, como o Jorge Jesus, o Mourinho, enfim, como coisas factíveis, né? Acho que lá atrás, né, quando o Guardiola deixou o Barcelona, também era um nome que agradava diversos setores, né, da crônica esportiva, e acho que o Ancelotti, até pelo trabalho que ele fez, né, com alguns dos jogadores brasileiros, principalmente agora no Real Madrid, pensando até, né, no setor ofensivo, né, que é o grande dessa geração da seleção brasileira, é um dos grandes triunfos. Eu acho que é um nome indicado. A gente então aguarda tanto a confirmação do Ancelotti quanto a confirmação da camisa vermelha. A seleção brasileira, estamos em abril de 2025, agora é um ano e meio aí de muita seleção, né? Estamos perto. Agora chegamos pertinho da Copa do Mundo. Pertinho para nós que somos malucos, né? A gente que é louco por Copa do Mundo. Abril do ano anterior, a gente já tá com a cervejinha na mão. Você já pode abrir? Igual aquele meme ali. Eu quero a Copa, quero logo a Copa do Mundo. Já falei no meu novo trabalho, né? Entrei em abril de 25 no novo trabalho e falei, eu tiro férias na Copa, hein? Vocês não me venham achar que eu vou aparecer aqui durante a Copa. Minhas férias é na Copa. Bruno Bonsante, o Liverpool é campeão inglês. Se a gente buscar um episódio de um ano atrás daqui da Trivela, de 10 meses atrás, provavelmente tem alguém de nós, provavelmente você, talvez, falando que o Liverpool não é grande candidato a título, né? Fim da era Klopp, talvez o mercado não tenha sido como o torcedor sonhava, é um mercado parado, né, do Liverpool,
E um técnico novo que, enfim, é começo de trabalho. Você está competindo contra um Manchester City que erra muito pouco, que perde muito pouco ponto, um campeonato de exigência muito alta. Quando começa o campeonato, não se imaginava que o Liverpool fosse ser o campeão com 4 rodadas de antecedência e jogando muito bem. Numa temporada em que ainda teve o Mohamed Salah anunciando que ia sair do clube e desanunciou, entre outros destaques, de Van Dijk na zaga, a McAllister na criação, a Luiz Dias pelas pontas. Que destaque você dá para esse time que nesse fim de semana, nesse domingo, venceu o Tottenham, chegou ao seu 20º título inglês e, assim, é o co-líder do palmarés do futebol inglês, empatou com o Manchester United. Eu fico pensando na pessoa em 1990 que falou: vou fazer uma promessa. Vou parar de beber refrigerante até o Liverpool conquistar 20 títulos. Né? Vai ser daqui a 2, 3 anos, né? 4 no máximo. E demorou 35 anos, né? Para chegar do 18 para o 20. Essa é uma campanha curiosa em vários sentidos, né? Porque era razoável você ter dúvidas em relação ao que o Arne Slot ia fazer nesse primeiro ano. Com base em história mesmo, né? De treinadores que tiveram o impacto que o Klopp teve no Liverpool, saíram e o que aconteceu depois. Tem exemplos de sucesso dentro do próprio Liverpool, embora tanto quando o Paisley assume no lugar do Shankly, quanto o Joe Fagan pega do Paisley, depois o Kenny Dalglish pega do Joe Fagan, tudo isso era interno, né? Eram jogadores do time, assistentes do time, então é meio que um mesmo grupo de treinadores e jogadores que comandaram o Liverpool por basicamente 30 anos. Mas quando o Ferguson sai, o Manchester United desmorona. Quando o Wenger sai, o Arsenal entra em problemas. E o Klopp não ficou tanto tempo quanto esses caras, mas teve um impacto parecido em mudar a cultura do clube, em elevar o clube. Então, quando chega o Slot, você pensa, bom, é um começo de trabalho, o time não fez nenhuma contratação, então é o mesmo time da última temporada do Klopp, que durante um certo momento estava na briga por todos os títulos e de repente perdeu gás e acabou conquistando só um. Então vai ser uma temporada de transição. O que eu acho que não fez com que não fosse uma temporada de transição é que o Slot foi muito inteligente em não começar um novo trabalho. Né? Começar um novo trabalho dependia dele. E o que ele fez foi seguir o que o Klopp estava fazendo com alguns ajustes finos para colocar um pouquinho das impressões digitais dele. E isso deu muito certo, porque é um time que ele não é mais aquela pressão vistosa da época do Klopp, mas ainda pressiona muito bem, como a gente deu para ver claramente contra o Tottenham, que quando pega qualquer tipo de pressão desmorona também, né? É um time que é outras questões ali, mas é um Liverpool que ainda pressiona, que tem uma defesa mais forte, que tem mais controle de meio campo, que tem um pouquinho mais de paciência, né? Uma paciência que foi bastante recompensada nessa temporada, porque o Liverpool 10, 11, 12 vezes chegou ao intervalo com um resultado e conseguiu melhorar esse resultado no segundo tempo, né? É um time que joga ao longo dos 90 minutos mais do que fazia com o Klopp, quando era intensidade o tempo inteiro e nem sempre conseguia segurar. Então, esse ajuste que o Arne Slot fez no time permitiu que o Liverpool fosse muito regular ao longo da temporada. Não dá para também tirar da equação que foi uma temporada em que não teve um adversário à altura, né? O Manchester City entrou em colapso, teve vários problemas ao longo da temporada, o Arsenal pareceu que ia seguir o Liverpool até o final, mas é um time que teve muitos desfalques, muitos problemas de lesão, e que também, dentro das partidas, se o Liverpool busca resultados, o Arsenal deixou resultados escapar o tempo inteiro, né? Mais vezes do que deveria ao longo da temporada. Então a gente chega na situação em que o Liverpool, com 82 pontos, é campeão a 4 rodadas do fim. O que é uma loucura se você pensar que o Klopp já fez 97, não foi campeão, já fez 94, 93, não foi campeão, mas com 82, mesmo se o Liverpool não ganhar mais nenhum ponto até o fim, ele vai ser campeão. A mudança, assim, não houve uma mudança de patamar tão clara, né? O Liverpool teve 74 pontos a 4 rodadas do fim na temporada passada, e nessa tem 82.
8 pontos é meio que uma variação normal, né? Então não é tanto que o Slot também pegou esse time do Liverpool e levou a um outro patamar. Ele teve um grande mérito em melhorar um pouco. Acho também que vale a pena você citar que nas últimas rodadas o Liverpool estava com um foco um pouquinho menor, talvez tivesse conquistado mais alguns pontos, mas ele deu uma sequência muito boa num time muito bom que o Klopp entregou para ele. E dentro disso a gente consegue ver em destaques individuais, como o Gravenberch, que foi na posição em que o Liverpool mais queria reforçar, ali de camisa 5, primeiro volante, ele foi recuado para lá, ele jogou algumas vezes assim no Ajax também, mas e teve quando o Liverpool estava no auge, né, naqueles primeiros 6 meses de temporada, foi um dos grandes destaques do time, né? O Salah, claro, foi o principal ao longo da temporada inteira. O Szoboszlai subiu de rendimento com o Arne Slot. Dá para pegar o Cody Gakpo também, que é um jogador que foi contratado, entrava e saía do time, tinha alguns momentos, mas ele resolveu vários jogos para o Liverpool saindo do banco de reservas. Então você tem aí muitos jogadores que subiram de produção com o Arne Slot, e o principal deles, é lógico, foi o Salah, que, como em muitas temporadas, caiu um pouquinho de rendimento nos últimos meses, depois ali da virada do ano, depois de fevereiro, mas fez os primeiros meses tão fenomenais que ainda, né, vai terminar essa Premier League, eu imagino, como craque da competição, e teve mais um ano brilhante para sua carreira na Inglaterra. Salah renovou, Van Dijk renovou, o Arnold ainda não, e agora a questão é da onde que o Liverpool vai daqui para frente, né? Acho que o Slot teve muita classe em devolver a gentileza do Klopp na comemoração do título. Achei isso muito legal, né? O Klopp quis entregar o time para o Slot, falando, confie nesse cara. Essa confiança foi retribuída, ele foi campeão e ele lembrou de quem havia montado esse time. E agora, a expectativa é que o Liverpool tenha um mercado muito relevante nesse meio de ano, deve fazer várias contratações. E a partir do próxima temporada eu acho que a gente vai ver um time mais Slot e menos Klopp. Mas nessa temporada, no meio do caminho, obviamente não poderia ter um resultado melhor do que o título inglês. 20, né? 20 igual o Manchester United, a estatística interessante, o Manchester United conquistou os 20 com 3 treinadores diferentes só. E o Liverpool agora conquistou com 10. Então, esses 20 do Manchester United são mais concentrados, né, em Matt Busby, em Alex Ferguson. O Liverpool teve, ao longo do século em que ele foi várias vezes campeão inglês, um pouquinho mais espalhado em torno de outros treinadores. O Manchester United tem mais segundos lugares, né, se a gente quer começar a fazer essa discussão de qual é o maior clube da Inglaterra, o que eu não quero, mas o Manchester United tem mais segundos lugares, o Liverpool tem mais títulos de outras competições, mas no campeonato inglês agora está 20-20. Matt Busby ou Felipão? Acho que foi Felipe, não sei, viu? Difícil. Não respondeu, né? Filipão, ganhou a Copa do Mundo, ganhou... O Matt Busby recebeu extrema unção e foi campeão da Champions 10 anos depois. Assim, os dois têm um título continental, o Filipão tem mais brasileiros, deve ter mais Copa do Brasil, ganhou uma Copa do Mundo, então vai, Filipão. O Filipão tem 2 continentais, né? Tem 2, na verdade. Tem 2. É verdade. Assim, falando sério, era uma certa distorção, né, se a gente pensar... a diferença do Manchester United para o Liverpool ter ficado tão grande nessa era Premier League, pareceu uma coisa para quem é mais ou menos da nossa idade, né, deu uma sensação que o Liverpool não ganhava nunca, né, a Premier League, era uma coisa tinha parado no que não tempo. Faz sentido. Que não faz muito sentido pensando na história da competição, né, é um time que acho que quem é um pouquinho mais, até um pouquinho mais velho que a gente, deve ter essa sensação com o Everton também, né? Eu não peguei a época de assistir, assim, na época, né, o Everton, mas acho que fica um pouco essa sensação também, né, para quem viveu os anos 80 ainda, né, de ter acompanhado, deve ser uma sensação estranha, porque o Everton também ficou, né? Mas é uma coisa... Eu acho que tem patamares históricos. Aí tem uma declaração interessante do Salah falando que tornou mais especial, né? Porque teve uma mudança grande, muita gente não esperava, né? Por tudo que
que o Liverpool passou por uma reformulação, de certa forma, né? Uma reformulação sem nem ter contratado, né? Mais com saídas, e é importante, acho que até por causa disso, assim, muitos dos problemas que o Liverpool tinha no começo da temporada, ele continuou tendo. É que o Liverpool conseguiu consertar esses problemas, assim, ou pelo menos amenizar e tornar menos fracos esses pontos, mas não quer dizer que eles não estão ali, né? E a tendência é que precise melhorar mais. O Zé Pereira, eu mando um abraço pro Zé Pereira, nosso parceiraço, e o José Nilson Vinícius também sempre presente, os dois falaram aqui, né, que o Leandro Stein fez uma citação cromática, e aí o José Nilson falou, 100% confirmado, o Leandro Stein torce pro Campinense. E o Zé Pereira lembra que a Alemanha em 2014, na Copa, usou um uniforme em homenagem ao Campinense, né? O pessoal que pensou errado, pensou outra coisa. Mano, um abraço pro Tirso também. O Fernando Cesarotti lembrou bem também, manda um beijo para você. Lembrei de vocês, no plural, Fernando, mando um abraço para Lê também, porque o meu CRB velho de guerra, né, de Maceió, jogou contra o Paysandu nessa última rodada no fim de semana. Acho que empatou, né? Eu vi 10 minutos do jogo, porque o que eu tô vendo de jogo, Matias, eu tô vendo de jogo, porque eu não tenho amigo aqui, tô numa cidade que eu não conheço as pessoas direito e tal, não sei pra onde ir. Tô vendo muito jogo de bola. E de basquete também, que agora começou o jogo bom, né? Playoffs do NBB e da NBA. Playoff bom demais. O Bruno, eu deixei separadinho o coração, porque eu mandei um coração vermelho pro Bonsa, que eu parabenizo meus amigos quando eles são campeões, né? E deixei um coraçãozinho amarelo para mandar de noite. Só que o Luca e o LeBron foram surpreendidos no final por esse ótimo jogador, mas personagem meio difícil, chamado Anthony Edwards. Mas dizia eu, senhores, o Fernando Cesarotti lembrou aqui que o Anderson Barros, né, faz negociação do Palmeiras por SMS, né? Não é pager, mas é quase isso. O Tirso falou aqui, vocês não vão falar sobre o Wrexham? Por mais dinheiro que se coloque, subir 3 divisões seguidas não é algo, realmente é algo muito raro. Tirso, você tem razão, tem que aplaudir, mas de toda forma, ainda que não subisse, o Wrexham e aí você vai me desculpar a minha pronúncia, cada hora que eu falar o Wrexham vai sair de um jeito, nome difícil do cacete, é igual o inglês falar Magalhães, não sai. Eu sei falar Magalhães, mas Wrexham não sei. Por mais difícil que seja, e por mais que a gente veja, é uma pessoa da mídia que faz documentário e tudo mais, é um dinheiro de uma pessoa que existe, é um dinheiro de uma pessoa que trabalhou e juntou dinheiro e tem fortuna. Não é dinheiro da União Soviética que caiu a cortina e um monte de magnata do gás tem dinheiro infinito para o resto do mundo, né? É outra coisa, então tem que aplaudir. É um empresário que está fazendo negócios. E contra isso eu não sou. Eu acho que dentro do futebol essas pessoas são bem-vindas, sim. Mas tá falado do Wrexham, eu, antes de falar de outros países, vou dar uma palhinha com vocês. Quem quer falar da final de Wembley, 17 de maio, daqui 3 semanas, Crystal Palace e Manchester City. É a final da Copa da Inglaterra. O resultado surpresa, né, foi a vitória do Palace sobre o Aston Villa, né? E a culpa é minha, né? Porque eu elevei bastante o Aston Villa nas últimas semanas, falei que era o melhor time inglês, blá 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 blá, e eles tomaram uma pancada do Crystal Palace, que vai enfrentar o Manchester City na final. O Manchester City ganhou do Nottingham Forest por 2-0. O Palace nessa final é bem interessante porque é a combinação mais ou menos de uma história, né? Porque o Palace é um time pequeno, né, de Londres. E ele chega na Premier League e ele passa muitos anos, assim, meio que ele é a piada com o Palace, né, que é o time mais medíocre de todos, né? Todos os anos é tipo 10º colocado, 10 vitórias, 10 derrotas, 10 empates, 38 pontos, acabou a temporada. Desde que ele voltou, ele fica entre 10º e 15º. Nunca passou disso. Exato. É sempre a mesma. Quase tem uma variação pequena de pontuação, de colocação, de gols marcados, tipo, mais ou menos toda a temporada é a mesma coisa. E durante muitos anos isso foi suficiente, aí eles tentaram algumas vezes sair dessa fórmula, com o De Boer, que foi um desastre,
depois com o Vieira, que não foi um desastre, mas não foi tão bem assim quanto eles imaginavam, e ficavam sempre voltando pro Roy Hodgson, né, que era especialista em entregar esse tipo de coisa. Chegaram no Oliver Glasner, né, que é um treinador ali da escola alemã, que também os times de baixo para baixo da tabela da Premier League contratam o tempo inteiro. Isso parece estar funcionando. Curiosamente, o Palace vai acabar com a mesma coisa de novo na Premier League. Mas pelo menos o time está jogando um futebol um pouquinho mais legal e chegou numa final de Copa da Inglaterra, né? Que basicamente para esses times você pode sonhar ali com Conference, tem muitos times brigando, chegaram a brigar por Liga Europa, mas chegar numa final de Copa da Inglaterra ainda é muito significativo, né? Para um Crystal Palace. E aí, assim, vamos ver como o Manchester City vai entrar nessa final, né? Mas e o Manchester City costuma ser implacável contra times desse patamar quando os enfrenta numa final. Já aconteceu outras vezes, pegou o Watford uma vez, se não me engano, e passou por cima. Mas esse não é o Manchester City mais tão confiável, esse é um Crystal Palace um pouco melhor, então eu acho até que pode dar um jogo. E, curiosamente, as duas outras oportunidades que o Crystal Palace chegou na final da Copa da Inglaterra perdeu para o arquirrival do City, o United, né? Então, 3 finais todas contra times de Manchester. Como é que tá o Martim, Matias? Tudo certo com o Martim? O Martim hoje está indo aterrissou em Santa Cruz de la Sierra. A mãe dele está de férias Eu fiz essa pergunta sem saber, né? Pois é. Realmente não a mãe dele está de férias e decidiu ir para Bolívia com ele. Então, ele aterrissou em Santa Cruz de la Sierra no começo da tarde. De todas as respostas possíveis, né? Aterrissou em Santa Cruz de la Sierra. Você não estava esperando por essa. Né? Sabe que tem uma história muito boa de Santa Cruz de la Sierra, que é quando São Paulo chega tava indo para La Paz, mas vai primeiro para Santa Cruz de la Sierra e diz, em 92, e aí diz que aterrissa em Santa Cruz de la Sierra e ia fazer ia mudar, né? Para outro, fez uma parada ali. E aí diz que o Palhinha falou, gente, eu não tô conseguindo respirar, tá muito difícil aqui, é muito ruim mesmo. Aí diz que o Tele falou, nós estamos em Santa Cruz, não tem altitude aqui. É rapaz. mais baixo que São Paulo. Eu já ouvi a mesma história com o Macedo como protagonista. Pode ser que tenha... Mas essa história é conhecida. Eu ouvi sempre que era o Palhinha, mas vai saber, né? Brauner Cruz Júnior, El Tapa Penales. Brauner, tudo bom, meu amigo? Ele manda um vivo Liverpool, tentando compensar as tristezas que ele passa com o Santos Futebol Clube. Deixa eu dizer uma coisa, não existe invasão de CT, viu? Não existe invasão de CT no futebol brasileiro. E o presidente do Santos, que é da velhíssima guarda, né? Ele é dos piores momentos aí recentes da nossa cartolagem, dos anos 90. Mudou um pouco o futebol. O futebol brasileiro continua horroroso, continua deprimente. Mas nem por isso a gente precisa voltar com esse tipo de expediente, né, seu Marcelo Teixeira? Não existe invasão de CT. O CT foi... Quem está dentro do CT, alguém deixou entrar. Então, invasão de CT para pôr dedo na cara e ameaçar de agressão ao jogador do Santos, os jogadores do Santos têm que ir na sala do presidente e tentar e cobrar a explicação. Por que a torcida entrou e ameaçou os jogadores dentro do CT? Porque ninguém pulou grade, ninguém passou por cima de fio de alta tensão. Não é invasão. Cecília Madeira, um abraço para você, sempre, sempre, sempre presente. Rodrigo Gomes de Freitas, Klaus Miller, apertei o botão errado aqui. Klaus Miller, um abraço para você também. O Getro, o Gladson Rafael, sempre presente também. Bruno William Rodrigues, árbitro da Federação Paulista, um preconceituoso que chamou times da suburbana de favelados. Eu não sabia disso. A FPF, Federação Paranaense, no caso, né? Eu acabei de falar do quanto o nosso futebol está num momento deprimente, né? Esses exemplos são cotidianos. O Marcial, a quem manda um abraço também, diz que no último episódio, o episódio de sexta-feira, o Lobo termina falando assim, não vamos escolher uma camisa vermelha para o Brasil, né? E, aparentemente, escolheram. Vamos falar de futebol espanhol, senhores? Só uma citação ao nosso Urânio Paz, que é nosso posto avançado em Crystal Palace. Ele mora lá. E ele saiu no final do jogo para ir até um dos pubs, ele até mandou foto no nosso grupo de membros, porque o bairro tava em polvorosa, né, como dizem, porque o time do bairro tava chegando
Afinal, ele até contou que foi a um bar que nem é muito futebolístico, que a galera nem vai muito para assistir jogo, mas estava lotado lá de pessoas de TVs vendo o Palace. Então, é legal, né? A gente tem menos essa cultura no Brasil de times de bairro, né? Bairro mesmo. Aqui, nossos times acabaram sendo muito fortes nacionalmente, né? Então... não tem tanto uma ligação forte assim com o bairro. Tipo, o Corinthians não é um time de bairro, e a gente não tem tantos times pequenos em São Paulo que se tornaram de bairro. Talvez o único que sobrou, mais ou menos, seja o Juventus, porque se tornou uma outra coisa, né? Mas o que o futebol não tem argentino tanto, né? tem, né? Futebol argentino Então a gente sobra. não tem. Na Argentina tem bastante isso, né? Saudade da Argentina, viu? Ô, Matias, saudade da Argentina, viu? Preciso falar de novo. Saudade da Argentina. Eu matei um pouco a saudade no carnaval, mas pretendo voltar também em breve. Mas tá caro agora, hein? Vixe. Sos um caramelo. Eu vou te falar, Lobo. Eu tô mudando meu conceito sobre coisas caras. Eu tô passando meu primeiro mês de vida em Brasília. Eu tô mudando meu conceito deve ser sobre difícil isso. Puta tem padaria pariu, aí em Brasília pra tomar de manhã, assim ou não? É brincadeira, não, é brincadeira. Deve ser viver no aeroporto, basicamente, né? Viver em Brasília talvez seja mais ou menos morar no aeroporto. É um aeroporto no quesito não em ter termos de preço, né? Em termos de preço, tudo caro, mas você não acha um X calabresa aqui. Ô, Leandro Stein, vamos falar de futebol espanhol um pouquinho? A final da Copa do Rei aconteceu no sábado. Um baita jogo de futebol. Jogo pra gente ficar sorrindo, pra gente se sentir bem. Só não se sentir melhor ainda, porque a gente fica pensando, deve ser bom, né? Deve ser bom você olhar o Lamine Yamal e pensar, vou passar 20 anos da minha vida indo pro estádio, ver o meu time e o cara vai estar aqui, né? Deve ser muito gostoso, eu não nego que eu sinto inveja. Mas enquanto a gente tem TV em casa, a gente consegue ver e desfrutar. E foi um jogo muito especial, com virada e depois revirada, com 120 minutos, uma porção de caminhos a seguir que não foram seguidos, outros foram e surpreenderam a gente. Que tal para você o Barcelona, que possível acontecimento que o nosso amigo Serginho Orenilas colocou no Twitter recentemente, ontem, né? O Barcelona pode ser campeão de Liga, de Copa e de Champions no masculino e no feminino. Tá no caminho. E agora ganhou a Copa do Rei. Essa já tá marcada. Bom, são vários os elementos de um grande jogo, né? Se a gente pensar na rivalidade, nesse roteiro de viradas, na maneira como o jogo se transformou, né? O primeiro tempo foi uma partida, o segundo tempo foi outra completamente diferente, os protagonistas, enfim, e uma vitória do Barcelona merecida, assim, porque se a gente considerar o todo da partida, o Barcelona de fato foi superior. No primeiro tempo eu até achei que o placar ficou magro por aquilo que o Barcelona produziu, né? Porque assim, o Barcelona não deixava o Real Madrid respirar. A maneira como o Barcelona conseguiu sufocar a saída de bola do Real Madrid, conseguiu estar muito presente no campo de ataque, né, com retomadas muito rápidas, e até uma coisa que me chamou a atenção no Barcelona é que você não contar com Lewandowski não foi um problema para essa pressão que o Barcelona exerceu, né, e o Ferran Torres tem essa característica de dar mais mobilidade ao time, então ele ajuda nesse sentido. E aí, num jogo em que o Rafinha teve abaixo do que ele vem produzindo na temporada, o Yamal, de fato, foi um diferencial, né? Porque é muito difícil marcar o garoto, é muito difícil saber o que ele vai fazer, né? Porque ele tem recurso em todos os sentidos possíveis, assim, entre passe, drible, velocidade, finalização. E outro cara que, assim, acho que essa final da Copa do Rei serve muito de retrato é o Pedri, né? Porque o Pedri foi o dono do time nesse jogo. O Pedri tem feito uma temporada excepcional e meses atrás a gente já falava, né? Como o Pedri, ele não só supera sequências de lesão, como também ele vive o melhor momento da carreira, né? E já vivia quando a temporada ainda estava em desenvolvimento, antes do Barcelona ter um momento de baixa. E agora, assim, ele brilha ainda mais, né? Consegue ter esse destaque. E a jogada do gol dele é maravilhosa, né? Pensar tanto no corte do Cubarsí, depois no lançamento do Pedri, a maneira como ele se apresenta
na entrada da área para finalizar o passe do Yamal, foi uma grande jogada. E o Real Madrid, assim, eu não tinha muitas esperanças de que o Real Madrid voltasse para o jogo no segundo tempo, mas foi impressionante, né? O Mbappé entra, ele faz muita diferença, né? Ele dá outro ar para o time do Real Madrid, um Real Madrid que tenta ser de fato protagonista no jogo. Acho que o Barcelona também recuou demais, né? Considerando no que poderia ter feito mais no primeiro tempo. O próprio Vinícius Júnior cresceu com a entrada do Mbappé, e acho que o problema recorrente que o Real Madrid vinha tendo nos últimos jogos era essa dificuldade dos caras conseguirem se comunicar melhor em campo, conseguirem trabalhar um pouco mais as jogadas. E num Real Madrid que precisava ser muito vertical, precisava ir para cima, isso acho que aconteceu de uma maneira melhor do que em vários outros jogos recentes do Real Madrid, em várias, enfim, eliminações, derrotas custosas nos últimos tempos, embora, para mim, o melhor do Real Madrid tenha sido o Bellingham, porque esse jogo, assim, foi um jogo de gente grande do Bellingham, no sentido da maneira como ele clareava a jogada, da maneira como ele conseguia sair da pressão, né? Ele era basicamente o único jogador do Real Madrid, já desde o primeiro tempo, que conseguia sair da pressão, limpar a bola, limpar a jogada, enfim, foi fundamental nesse sentido. Real Madrid conseguiu a virada, mas era aquela virada que a gente sabia como o Barcelona tinha condições de retomar a partida, né? E o Barcelona, se a gente olhar no papel friamente, pode não ter melhores nomes que o time do Real Madrid, embora a temporada seja melhor, né? Assim, olhando a carreira dos caras do Real Madrid, a gente tende a respeitar mais o Real Madrid do que o Barcelona no papel. Mas o Barcelona é um time que tem mais recursos, é um time que tem mais possibilidades de construir jogadas, de construir vitórias. É uma equipe que tem suas oscilações dentro da partida, tem suas questões em relação como a defesa acaba exposta em muitos momentos, sobretudo em lances de velocidade, mas é um Barcelona que também sabe criar muito, sabe atacar, e aí você tem o Ferran aparecendo muito bem, você tem o próprio Koundé aparecendo de uma maneira decisiva na prorrogação, né? Assim, a maneira como ele aparece para cortar o passe, finaliza muito bem, enfim, e um Barcelona que entrega aquilo que a temporada vem demonstrando, né? Um Barcelona campeão com todos os méritos por aquilo que vem construindo na temporada, vem fazendo em vários momentos dessa temporada, e ganhar um clássico numa final de Copa do Rei é um grande passo para, de fato, criar essa esperança em relação à Tríplice Coroa, né? La Liga, acho que vai dar Barcelona também, até pela maneira como está desenhado o campeonato. Agora é ver na Champions, porque, enfim, a Champions é muito mais aberta, né? E acho que tem concorrentes à altura para bater de frente com o Barcelona. E aí, do lado do Real Madrid, só um destaque negativo, a maneira como o time perdeu as estribeiras nos minutos finais ali, né? Assim, descontrole total. Teve muita discussão sobre a arbitragem antes do jogo. Durante o jogo também achei que teve um exagero no comportamento, impulsionado também por aquilo que se falou antes da partida, e aí depois, quando o Real Madrid estava perdendo, aconteceram aquelas cenas, o Rüdiger tendo que ser contido, enfim, acho que fica uma cena feia por aquilo que foi um grande jogo, é um elemento para pimentar um grande jogo também, para ser lembrado nessa final, mas que foi desnecessário para o Real Madrid, né? Poderia tentar jogar um pouquinho mais de bola ali naquele final, mas ficou, acho que atravancou um pouco o psicológico até do Real Madrid naquele momento, e um adeus para o Carlo Ancelotti, que muito provavelmente foi o último ato dele de grandiosidade, né? Ainda tem essa chance de recuperar a Liga, mas talvez essa Copa do Rei seja lembrada como a cena final do Carlo Ancelotti. Acho que acaba sendo um adeus cabisbaixo, possivelmente, se for esse o adeus mesmo do Carlo Ancelotti, mas uma história imensa dele no Real Madrid, né? Porque o que ele fez em outras temporadas, o que ele fez já para reconstruir o time campeão em 2014 na Champions, né? Colocar o Real Madrid de novo no topo da Champions, e a loucura que foram as duas últimas conquistas, pensando nos roteiros, na maneira como, enfim, ele conseguiu subverter algumas desconfianças que tinham ao redor do Real Madrid e voltar à tona essa aura que o Real Madrid tem na Champions. É um trabalho grandioso, mas essa última temporada dele
fica bem aquém, e essa última cena na Copa do Rei, apesar da reação, do impacto que ele teve também mexendo no time, né? Achei até que ele foi bastante ousado, colocando o time mais para frente no início do segundo tempo, quando o Real Madrid já tinha melhorado. No fim, esse destempero dos jogadores, acho que fica como uma cena feia e desnecessária para o Real Madrid, que lutou e acho que tem méritos também por aquilo que fez na final, né? Afinal, pela maneira como o Real Madrid jogou, deveria até incendiar um pouco o time pensando em La Liga. Esse showzinho que o Real Madrid fez antes da partida, assim, começa, né, com os árbitros dando uma coletiva antes do jogo, que eu nem sabia que existia, que era tipo algo que acontecia, e eles estavam reclamando da pressão que eles, quando apitam jogos do Real Madrid, que xingam nas redes sociais, pressionam os filhos, várias dessas coisas, que são preocupações legítimas dos árbitros. E aí o Real Madrid ameaça não jogar a final da Copa do Rei. E aí, gente, assim, eu entendo que dá clique, mas assim, alguém imagina que o Real Madrid não ia jogar com a final da Copa do Rei? Que, tipo, tinha uma possibilidade real do Real Madrid falar, não vou jogar, chega. Isso foi, obviamente, orquestrado para pressionar a arbitragem, né? Que aí o Real Madrid coloca essa ameaça, depois solta um comunicado dizendo, não, a gente vai jogar sim, mais a arbitragem, blá, blá, blá. E poderia ter funcionado, né? E poderia ter influenciado o resultado da partida, porque o Barcelona tem um pênalti aos 94, 95 minutos do segundo tempo, que aí quando o árbitro, depois de tudo isso que o Real Madrid fez, vai para a cabine do VAR, é impossível que o que aconteceu nas 24 horas antes não tivesse na cabeça do árbitro. Por sorte, não foi realmente pênalti, e ele tomou a decisão certa, né? Depois também tomou a decisão certa no pênalti do Mbappé, que tinha impedimento no começo da jogada. Então, apesar de tudo, a arbitragem conseguiu sair ilesa dessa partida, mas as condições não eram ideais, né, dado tudo que aconteceu antes do jogo. Então essa foi uma nota mais triste de um jogaço, realmente, né, entre Barcelona e Real Madrid, que eu acho que resume bem como foi a temporada dos dois, porque é um Barcelona que sempre parece ter uma nova marcha para engatar, né? Quando a gente fala de um time que está sobrando, ele parece que quando precisa ele consegue acelerar, ele consegue buscar um nível a mais. Enquanto o Real Madrid parece que está sempre correndo atrás só para sobreviver, né? Tá sempre, tipo, precisando buscar, precisando se esforçar e chega ao seu limite com mais rapidez, né? E acho que foi isso mais ou menos que a gente viu, né? Um Barcelona que sobrou, abriu 1-0, poderia ter feito mais, de repente o Real Madrid reage, quando precisa o Barcelona pisou no acelerador e buscou o empate, depois buscou a virada com o gol do Koundé, né, de fora da área, que também, junto com aterrizou em Santa Cruz de la Serra, não era esperado que fosse acontecer nesse fim de semana, e o Barcelona com vários personagens interessantes, né, além do Lamine Yamal, que não só as duas assistências brilhantes, né, a segunda até mais do que a primeira, mas a primeira também começa num lançamento do Pedri, né, que depois ele chega na área a tempo de finalizar, uma interceptação do Cubarsí, que foi brilhante também, né? Você tem todos esses caras, não todos de La Masia, né? O Pedri vem, mas todos desenvolvidos e formados pelo Barcelona, que é uma identidade que o Barcelona gosta e se orgulha bastante, e que durante alguns anos aí estava um pouquinho perdida. O Ferran Torres é uma recuperação do Hansi Flick, ele chegou a ficar perto de sair do time, chegou a ser encostado, né? Um jogador médio, mas que está tendo uma ótima temporada, né? Permitindo que o Barcelona não sinta a falta do Lewandowski em uma partida como essa. Então, um Barcelona assim, a caminho realmente de uma temporada histórica. E no começo da temporada também havia dúvidas se isso era possível, né? Depois do que aconteceu com o Xavi, o Hansi Flick vindo de um trabalho ruim na Alemanha, mas está superando todas as expectativas. Um aspecto para mim que chama a atenção é que, assim, como vocês falaram, o Barcelona podia ter decidido esse jogo no tempo normal se o Rafinha tivesse num dia melhor, inclusive, né? O Rafinha teve pelo menos 2 chances ali muito boas de contra-ataques fortes ali que o Barcelona fez, bem armados, e o Rafinha não conseguiu ser decisivo como ele foi em várias vezes essa temporada, né? De bater aquele chute cruzado que ele fez muitos gols essa temporada, não conseguiu. Mas sobre do Real Madrid tem uma coisa curiosa, né? O Ancelotti, ele foi muito elogiado por um aspecto do jogo, que é conseguir fazer com que o time consiga se recuperar em momentos difíceis
mesmo quando o time não é brilhante. Isso é muito elogiado quando dá certo pela capacidade do time de sair do buraco. Mas quando dá errado, e essa temporada tem mais dado errado, a gente já vê umas críticas que também passam do tom, né? Que é uma coisa... Passam do tom no sentido de que parece que o Ancelotti é uma anta taticamente, que não sabe nada de tática. Porque o time desse ano realmente não tem jogado bem, não tem conseguido ser taticamente muito eficiente. Mas aí vamos lembrar do que a gente falou durante toda a temporada. Ele tinha um desafio grande de encaixar um jogador que não gosta de jogar de centroavante para jogar num time que precisava de um centroavante, né? Ele chegou o Mbappé, o time precisava de um 9 e ele não é um 9. Então ele teve que fazer várias adaptações e para conseguir encaixar esse time, para fazer esse time jogar, porque não teria um 9, não tinha como, tinha que arranjar um jeito de jogar desse jeito. Então não era exatamente uma coisa muito fácil de se fazer, com outros problemas. Lateral direita, o time por problemas, por falta de planejamento do elenco, não teve, zagueiro não teve, a lateral esquerdo, o Mendy se machucou de novo nesse jogo, já estava voltando de lesão, enfim, teve problemas ali. Mas não quer dizer que o Ancelotti é muito ruim taticamente, ele não sabe nada de tática. Esse ano tá ruim, nas outras vezes se fala até de uma forma meio jocosa que ele é paizão, né, o cara que... né, e não é só isso, o time tinha questões táticas importantes também ali que funcionavam, mas é um pouco ossos do ofício de quem trabalha como o Ancelotti trabalha, sem imprimir um estilo muito claro no time, né? Que é o time do Guardiola, o time do Klopp. Não é um time que você assiste, se você não souber onde ele tá trabalhando e assistir o jogo, você não fala, esse é o time dele, né? Então isso também tem a sua marca, né? A gente está chegando nos finalmente aqui, mas tem tempo de bola. Vamos visitar pelo menos 2 países nesses minutos finais, e 2 baita países de bola. Um deles é a Argentina, Matias. Falta uma rodada para terminar a fase que classifica 16, para a gente ver, né, aí uma grande festa, né? A tabela do futebol argentino a gente não vai explicar em detalhes, mas é isso. É o Apertura, falta uma rodada, mas tem um campeonato à parte que acaba de acontecer, que é o Superclássico. O River Plate venceu o Boca, mais uma vitória do Galhardo. Que tal para você o recorte, o retrato? O Boca, fora da Libertadores, se sente na obrigação de ganhar o campeonato, mas o River tá forte, o Central tá forte, eu não sei se tem mais algum candidato. Que tal para você essa reta final da primeira fase, grupo A, grupo B? Não é uma liga, né? São 2 grupos, classifica 8 de cada. Como é que tá para você, na sua visão, o futebol argentino nesse momento? Eu coloco também o Independiente aí nesse bolo, né? Até pensar que, comparando os 2 grupos, né? O grupo B, que tem Rosário Central, que você citou, Independiente, River e São Lourenço, tá um grupo bastante equilibrado, mais do que o do Boca, no qual ele lidera com uma certa facilidade. Perdeu a sua 3ª partida no campeonato, né? Daí nesse confronto interzonal, né? Porque, né, no Apertura tá jogando um grupo contra um grupo entre si, mas tem 2 jogos no outro grupo, um deles o clássico, né? Então quase toda rodada tem um clássico ou uma partida, né, de clubes próximos geograficamente, né? Então, ontem tivemos o Superclássico. Marcelo Gallardo chegou à sua 10ª vitória nesta partida como treinador, né? Teve, além do mais, 11 empates e 7 derrotas. E, com isso, o River assumiu a 3ª colocação do Grupo B, enquanto que, já dito, né, o Boca segue na liderança do Grupo A. 11 equipes já garantiram a classificação para as 8ª de final, né? Então, na última rodada do Apertura, são poucas vagas ainda a serem decididas, né? Algumas, inclusive, já podem ser decididas no restante da atual rodada, né? Porque enquanto estamos gravando, tá tendo Defensa e Justiça contra Racing e Estudiantes e Tigre, né? Defensa, o Racing e o Estudiantes brigam por uma dessas vagas e o Tigre já está classificado, né? No grupo A,
faltam 4 classificados a serem definidos, enquanto que no grupo B faltam apenas 1, né? Tá uma disputa aí entre o Godoy Cruz, que venceu hoje também o Atlético Tucumã, o Instituto de Córdoba e o Sarmiento de Junín. Enquanto que na segundona, na Argentina, tivemos a volta de um duelo regional, né, ali no noroeste da Argentina. O Central Norte de Salta enfrentou o Rinácia Esgrima de Jujuy, após 32 anos sem esse confronto válido, né, por partidas oficiais. E o Lobo Rurrênio venceu por 2-1 na província vizinha, chegando à sua 16ª vitória no confronto histórico contra 10 triunfos do Cuervo Salteño. O Rinácia de Jujuy diminuiu em 2 pontos a diferença para o Rinácia de Mendoza, que é o líder do grupo B da segundona, enquanto o Central Norte está a 4 pontos da zona de rebaixamento, clube esse que subiu na temporada passada. Uma coisa curiosa, hein, Matias? Apesar dessa fórmula maluca da Liga Argentina, e aí o Yamin vai certamente falar, tem a ver com mata-mata no final, a gente tem tudo para ter um campeonato bem interessante no final, né? Sim, com certeza. Sim. E Felipe Lobo, na Itália, o Napoli agora é líder isolado, a Inter de Milão deu uma rateada no momento que não podia, né? Nas últimas 2 rodadas de líder, passou a vice-líder porque rateou. Tudo bem, perder para Roma não é nenhum absurdo, mas reta final é reta final. A Inter perde para Roma, em seguida é a vez do Napoli, venceu o Torino em casa e agora segura, né? Agora segura, porque chega um momento em que tantos desprazeres, e o Napoli viveu com muitas lesões, e perdeu o Kvaratskhelia, nessa reta final esse tipo de problema vira combustível, né? Vira força, e falta muito pouco. Que tal para você essa reta final eletrizante do Calcio? Não, muito boa a reta final, e a Inter perdeu muita força, perdeu um jogo que nem acho que jogou tão mal, fez um primeiro tempo muito ruim contra a Roma, mas o segundo tempo foi bom da Inter, mas a Roma é um time que se defende muito bem, né? O Ranieri, muito torcedor da Roma, certamente está pensando, se a gente tivesse o Ranieri desde o começo, o time provavelmente estaria mais acima, né? E a Roma hoje está a 2 pontos da Juventus, está em 6º lugar, mas está a 2 pontos da Juventus só, o que é bastante interessante ali para o final da temporada. A Roma tem 60 pontos, a Juventus tem 62, a Juventus venceu por 2-0 o Monza, então da parte da Roma, a briga por Champions está vivíssima, né? A briga é uma briga que vai durar até o final e seria épico para a Roma chegar à Champions, e a Juventus vai precisar se manter ali, melhorou com o Igor Tudor, né? Mas vai ser uma briga interessante. E do lado da Inter agora, a situação ficou muito difícil, não só porque a tabela é pior, né? A gente já tinha falado que a tabela da Inter era pior que a do Napoli, mas de desempenho, né? A Inter pareceu estar num momento muito bom até 2 rodadas atrás, e aí perdeu do Bolonha, e aí se imaginou que talvez fosse pela a coisa de estar envolvido na Champions, mas o time não conseguiu manter consistência, né? E aí isso vai ser um problema, porque agora vai enfrentar um Barcelona, e foi engraçado porque logo que acabou os jogos da Inter contra o Bayern e do Barcelona, que definiu o confronto com o Barcelona, a sensação era que a Inter vinha muito forte, né, para enfrentar o Barcelona. A Barcelona é um time melhor, foi um dos melhores da temporada, mas dava uma sensação mais de equilíbrio do que dá agora, né? A sensação agora, nesse momento, não é de tanto equilíbrio. Parece que o Barcelona já está bem melhor, né? O que são 2 semanas, mas parece que faz muito tempo. E o Napoli, eu acho que engatou uma marcha ali que vai ser difícil de tirar, porque se tem alguém que entende desse momento, é o Antônio Conte. E o Antônio Conte tem bons jogadores comprometidos. Ele tem uma coisa que o Mourinho faz muito bem também, que é fechar o time ao redor de uma causa, e essa causa é ganhar o campeonato italiano, e no Napoli isso sempre pega muito mais, né? É uma importância muito grande. O McTominay, que sempre foi um bom jogador, tá? Assim, ele já falou, deu uma entrevista na Gazeta há uns meses atrás, umas semanas atrás, não lembro se faz meses,
mas ele falou sobre muitas vezes ele ter sido aproveitado meio que de primeiro volante no Manchester United. Ele nunca disse que ele nunca foi esse tipo de jogador, ele sempre foi. E na Escócia, sempre realmente ele foi um jogador mais de chegada na frente, né? É um meio-campista central, mas de chegada. Ele é mais 8 do que 5, né? Pensando nas numerações nossas, né? Que a gente usa. E ele tem se tornado um jogador muito importante, fazendo gols decisivos nessa reta final. Eu acho que se o título do Napoli vier, e eu acho que nesse momento o Napoli é muito favorito, né? Tem 3 pontos de vantagem e tem uma tabela melhor, tem menos jogos, não tem Champions League e tem o embalo do momento, e com o McTominay em cima, ele vai ser um dos grandes nomes da campanha, né? O que é muito legal, pensando do ponto de vista que esse é um jogador que tá dando a volta por cima, né? Por tudo que acontece e de repente, quem sabe ele consegue ainda levar esse momento até o meio do ano que vem, quem sabe chegar até para a Copa do Mundo, né? Vai ser algo legal de assistir. Então, acho que o Napoli tem tudo para levar o título e vai ser um título muito comemorado, porque é um título que provavelmente vai significar também o fim da era Conte, né? Acho que essa trégua entre Conte e De Laurentiis vai durar até o fim, e talvez isso fortaleça mais ainda, porque o Conte vai querer mostrar pro De Laurentiis, viu? Eu te entrego o título. Eu descobri numa coluna do Guardian como é que o Tomine tem os apelidos de MacGyver, Mac Terminator, Mark Fratmi, que tem a ver com um meme sobre o McFlurry, você não sabia, é uma piada interna de Nápoles, ou Apribottielli, que significa o abre garrafas, né? Porque ele fez 7 gols quando o placar estava 0-0. Eu achei que era um preconceito contra o escocês. Oi? Eu achei que fosse um preconceito contra o escocês, de tomar, enfim. Não, é porque ele ainda bem que eu expliquei, então. Ele faz muito gol, né? Ele faz muito 1-0. Porque ele faz gol quando o placar tá 0-0, né? E é um demônio de cabeça, né? Exato, ele é um demônio de cabeça. Ele prefere o Mac Fratman, tá? Acho que essa é uma informação importante. Mas eu acho que, assim, o De Laurentiis tá muito justificado, né, em ter insistido tanto para ter o Conte, né? Porque na temporada passada, que ele demitiu 38 técnicos, toda vez que ele demitia um técnico, era tipo, vou tentar o Conte. O Conte falava, eu não quero assumir ainda. E aí ele tentava outro técnico, demitia, chamava o Conte. Eventualmente o Conte assumiu no começo da temporada e não era fácil transformar esse Napoli num time campeão, porque muita coisa aconteceu do Scudetto pra cá, né? O Osimhen foi embora brigado, o Kvaratskhelia saiu no meio da temporada, teve várias questões em torno do Napoli, e ele conseguiu, mesmo sem, assim, o Napoli investiu bastante no começo da temporada, mas não trouxe nenhum jogador assim de altíssimo nível, que nem o Kvaratskhelia ou o Osimhen, que são 2 que ele perdeu, embora tenha trazido bons reforços, né? Como o Buongiorno, por exemplo, o próprio McTominay, né? Outros jogadores que estão compondo esse time, o Lukaku, né, que é um grande nome, mas embaixo na carreira, mas ele conseguiu transformar esse time num candidato ao título italiano e nesse momento parece o favorito. O podcast Meio Campo acontece 2 vezes por semana. A gente volta no final da semana, que tem feriado na quinta, alguns vão emendar na sexta, outros não vão. A gente estava discutindo aqui como fazer, né? Mas vai ter programa. Você fique ligado aí que vai ter. Tem Champions League, então a gente quer conversar com você, a gente quer trocar ideia. Um beijo, Stein, tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau. Beijo, Mate. Beijo, até sexta-feira. Beijo, Lobato. Um beijo, só para lembrar, Jair da Costa morreu, né, nesse fim de semana, um dos grandes jogadores da história da Inter, brasileiro, esteve nas conquistas importantes de Champions League lá nos anos 60, era um camisa 7 histórico e marcante, foi bastante lembrado na Itália. É um craque e uma lenda da Inter, dá para dizer com toda tranquilidade. Até sexta-feira. Um beijo, Bruno Bonsante. Um beijo, até a próxima edição. Sempre um prazer estar com vocês. Estava com saudade, estou matando pouco a pouco a saudade. Pelo menos nos episódios de segunda-feira. Contem comigo, estarei por aqui. Beijo.